Pessoal, retornando, tá? Após o intervalozinho, tá? Para tomar um pouquinho de água. Vamos só finalizar aqui, tá? Tendo os elementos da conduta culposa. Faltou aqui para a gente falar da previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. Esse elemento é muito importante, pessoal, chamado previsibilidade objetiva. Para que incorra na conduta culposa, além de todos esses elementos que eu já coloquei aqui no quadro, nós temos que também ter a chamada previsibilidade objetiva. O que é essa previsibilidade objetiva? É a previsão da ocorrência do resultado por qualquer homomédios. Qualquer pessoa com inteligência mediana poderia prever a ocorrência do resultado naquela situação. Um exemplo, né? Se eu falo aqui, pessoal, eu vou sair daqui, vou ingerir bebida alcoólica e vou andar a 220 km por hora ali no centro da cidade. Todo mundo vai falar assim, cuidado. Todo mundo vai prever que pode acontecer um resultado, mesmo que não ocorra. Mas existe uma previsibilidade objetiva por qualquer homomédios. Isso caracteriza, é um dos elementos da conduta culposa? Sim. Agora, se eu coloco, se eu falo assim, pessoal, eu vou sair daqui, vou para minha casa, a 50 km por hora, não ingerir bebida alcoólica, tem alguma previsibilidade objetiva? Não tem. E se eu falo assim, não, e aí uma pessoa pulou na frente do meu carro e eu atropelei? Não tinha previsibilidade objetiva que eu poderia atropelar alguém. Estava conforme as regras de trânsito, o cara pulou em cima do meu carro, quer dizer, não tinha previsibilidade objetiva nenhuma. Você pode sustentar que faltou elemento de previsibilidade objetiva e por isso a conduta não pode ser considerada culposa? Sim. Tá? Então, é interessante que me fez lembrar um caso que nós pegamos, uma época, de uma vítima que foi pular de bungee jump, e acabou morrendo, arrebentou a corda, ela morreu. E aí, quiseram imputar o instrutor desse bungee jump, desse esporte bungee jump, por crime de homicídio culposo. Um dos elementos que nós trabalhamos é a previsibilidade objetiva. Por quê? Tanto é que a vítima era menor, o pai assinou o termo aceitando que ela pulasse. Quer dizer, se tivesse alguma previsibilidade objetiva de que pudesse arrebentar aquela corda, a corda estava dentro da validade, tinha usado pouco tempo, o instrutor tinha total capacidade técnica, ele já era experiente. Quer dizer, qual a previsibilidade objetiva? Tá? Então, assim, diante disso, trabalhamos com a falta do elemento de previsibilidade objetiva para que o crime deixasse de ser culposo. Tá? E, claro, trabalhar com fato atípico nesse sentido, porque se não tem dolo nem culpa, o fato é atípico. Tá? Muito bem. Desses elementos da culpa aqui, pessoal, você pode ter consciência da imprudência, negligência ou imperícia, ou você pode não ter consciência. Se você passa no sinal vermelho sem ver, você vai me falar numa culpa inconsciente. Aconteceu comigo ontem. A gente foi pegar um Uber, então andando lá, beleza, simplesmente o motorista não viu o sinal vermelho. E aí passou numa avenida assim, movimentadíssima, ele já foi entrando, aí o sinal tá vermelho. E o cara, mas estava vermelho? Tava, cara. Mas assim, o cara entrou na avenida de boa, entendeu? E se brincar ainda buzinava para o cara que passou na frente. Então, assim, se ocorrer uma imprudência inconsciente, claro que o resultado, se ele tivesse matado alguém, tivesse acontecido um acidente, ele responderia. Mas, assim, então a gente fala da culpa inconsciente, você não tem consciência da imprudência, negligência ou imperícia. Agora, se você tem consciência dela, o que acontece? Quando você vai passar no sinal vermelho, não que você faça isso, espera que não faça, a gente tem que obedecer às regras de trânsito, mas a gente vê pessoas passando no sinal vermelho que elas olham. Elas passam no sinal vermelho e elas dão uma olhadinha. Por que elas estão dando uma olhadinha? Porque elas têm consciência da sua imprudência. Elas têm consciência de que não poderia estar fazendo aquilo. Só que se você falar para elas assim, vem cá,
Você vai passar no sinal vermelho? O que elas vão falar? Vou, não vai acontecer nada. Estou olhando aqui. Quer dizer, ela tem consciência da sua imprudência, mas acredita fielmente que o resultado não vai acontecer. Ela acredita fielmente que o resultado não vai acontecer. Então, e de repente, surge sempre um motoqueiro ou um ciclista, do nada, acho que ele sai de cima do céu e cai, e acaba, quando você vê, está lá o bicicleteiro e se atropelou. Ele vai responder pelo resultado causado? Vai responder por homicídio? Sim. Vai responder por homicídio culposo. Quer dizer, ele previu que poderia acontecer um resultado? Previu. Mas ele foi indiferente? Não. Ele simplesmente falou que jamais queria que isso acontecesse. Ele, apesar de prever que poderia acontecer, ele não aceitou o que aconteceria. Então, nós temos que diferenciar muito bem o dolo eventual da culpa consciente. Dolo eventual, vamos colocar nesse mesmo exemplo. O cara vai passar no sinal vermelho e fala assim, pode ser que eu atropele alguém, um ciclista. Aí pensa assim, se eu atropelar, não estou nem aí, não sou da cidade, e eu atropelo e saio correndo. Isso acontece. Ele foi lá, atropelou um ciclista, e saiu correndo, falou, não estou nem aí. Quer dizer, ele previu a ocorrência do resultado, mas foi indiferente. Aí ele vai responder por homicídio doloso, no caso. Aí vai responder por homicídio doloso. Não vai responder, existe o homicídio do trânsito, que é culposo, mas em caso ele vai responder por homicídio doloso. Agora, se ele passa no sinal vermelho, fala, nossa, estou passando no sinal vermelho, estou sendo imprudente, pode acontecer um resultado? Pode, mas isso não vai acontecer. E de repente acontece, ele vai responder por homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito Nacional, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302, homicídio culposo. Vai responder por dolo eventual? Não, porque ele não foi indiferente com relação ao resultado. Aí você fala, nossa, mas isso aí tem que entrar na cabeça do sujeito. Pessoal, vamos preocupar com a prova, claro que na prática você vai buscar circunstâncias para comprovar se ele agiu com dolo eventual ou com culpa consciente. Mas a prova de vocês vai falar. Caiu em prova uma vez que falava que o sujeito estava dirigindo um veículo automotor e ele dirigindo aquele veículo, ele começou a discutir com a namorada, que estava no banco de passageiro, e ele começou a empreender alta velocidade. Imprudência. E aí a namorada falou, olha, você está andando muito rápido, você pode causar um acidente, olha a previsão do resultado. E ele falou, não, olha, repudiando o resultado, não foi indiferente. Não, de forma alguma, isso não vai acontecer, eu sou perito em direção, eu sou motorista em autoescola, eu estou acostumado a andar rápido, isso não vai acontecer. E aí surgiu um buraco, e desse buraco acabou ocorrendo um acidente vitimando 3 pessoas. E falou que o Ministério Público, óbvio, acabou denunciando pelo homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual. E aí você teria que trabalhar com a tese de defesa. A tese de defesa era a desclassificação de dolo eventual para culpa consciente. Então você teria que trabalhar como sai da competência do tribunal do júri, vai para a justiça comum, porque sai do júri, da competência do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, e vai para um homicídio culposo, então sai do tribunal do júri, isso se chama de desclassificação, artigo 319, o artigo 319 do Código de Processo Penal, então, sem dúvidas, 419, só, 319 não, 419, artigo 419 do Código de Processo Penal, e aí ele responderia como? Responderia por homicídio na modalidade culposa. A gente teria que trabalhar, sem dúvidas, em quê? Trabalhar com essa tese de culpa consciente. E aí, pessoal, caiu em prova, quando isso caiu em prova, você teria que trabalhar explicando a culpa consciente. Teria que explicar a culpa consciente. E não simplesmente falar, não, desclassifica de dolo para culpa. Não, teria que explicar por que não é dolo eventual. Caiu em prova, no gabarito tinha assim, por que não é dolo eventual? E por que é culpa consciente? Então eu teria que explicar, não é dolo eventual, porque dolo eventual ele assume o risco de produzir o resultado e é indiferente, ele não foi indiferente. E por que é culpa consciente? Porque ele agiu com imprudência ao empreender alta velocidade, mas ele acreditava que não iria acontecer.
né? Tanto é que ele refutou, né, qualquer tipo de resultado nesse sentido. Tá? Então, muito cuidado com relação a essa questão. Tá? Correto? Tá? Aí, pessoal, a culpa também, né? Existe a chamada culpa imprópria, ou por equiparação ou assimilação. O que é a chamada culpa imprópria, por equiparação ou por assimilação? Pessoal, esse tipo de culpa imprópria, né, a gente ouve muito falando assim no rodapé do livro, é o único caso de culpa que admite tentativa, né? Porque a gente sabe muito bem que tentativa tem que ter dolo de produzir o resultado, né? Mas eu vou mostrar para vocês que realmente é uma exceção onde admitiria tentativa em crime culposo. Tá? Culpa imprópria, por equiparação ou assimilação, é quando a pessoa ela imagina que ela esteja amparada por alguma excludente de ilicitude, seja uma legítima defesa, seja um estado de necessidade, seja um exercício regular de direito, seja um estrito cumprimento do dever legal. Ela imagina que esteja amparada por alguma excludente, mas na verdade ela não está. É claro que aí, né, nós vamos acabar entrando numa outra seara que chama discriminante putativa, tá? Nós vamos entrando aqui na própria discriminante putativa, né, que é o artigo 20, parágrafo 1º, tá? Que, né, se você pegar o artigo 20, parágrafo 1º, nós vamos estudar mais para frente, o final, né, a parte final do artigo 20, parágrafo 1º, né, ele mostra justamente o seguinte: a pessoa ela pensa que está amparada por uma excludente de ilicitude, mas na verdade ela não está. E ela nem deveria ter pensado nisso. Então, se de repente eu estou aqui, abre a porta, correndo, alguém abre a porta aqui, eu imagino, nossa, deve ser um assaltante, pega minha arma e dá um tiro. Quer dizer, eu fui o quê? Imprudente. Quer dizer, como é que eu vou dar um tiro sem saber quem é? Então, assim, não tinha nada que pudesse motivar isso. Porque se tivesse contado uma historinha, olha, uma determinada pessoa está me ameaçando de morte, ela falou que vai vir hoje aqui, vai me matar, e de repente abre a porta e eu vejo a pessoa, eu vou dar um tiro. Quer dizer, aí eu vou sair isento de pena. A discriminante putativa, artigo 20, parágrafo primeira parte, fala em isenção de pena. Mas nós estamos falando de circunstâncias, de situações, onde tem toda uma historinha anterior que vai me contribuir para eu pensar dessa forma. O cara falou que me ia matar, o cara aparece aqui, eu dou um tiro no cara. De repente constato que o cara não estava armado. Tá, mas eu vou estar isento de pena? Sim. Agora, outra situação, bem diferente dessa, é a situação, estou aqui gravando uma aula, entra uma pessoa aqui e eu vou dar um tiro na pessoa. Ah, mas eu achei que tivesse legítima de defesa, achei que esse cara fosse me assaltar. Você tem que se avaliar o que é. Não posso sair dando tiro nas pessoas. Então, nesse tipo de situação, é claro que o cara, aí depende de um cara que, sei lá, entregar algum documento, ele nem sequer estava armado. Bom, e aí? Mas eu falo para o juiz, eu achei que tivesse legítima de defesa. Muito bem, achei que tivesse legítima de defesa. Vou responder pelo resultado? Vou ter que responder por alguma coisa. Eu não vou ser isento de pena. Bom, vou responder a causar a morte, vou responder por homicídio culposo, eu fui imprudente. E se eu dei um tiro, na pessoa e atingi só o braço dela? É o único caso que você admite uma tentativa de homicídio culposo. Tá? Então, é o único caso que você imagina uma tentativa de homicídio culposo, porque naquele momento que eu dei o tiro, de uma certa forma, agi com vontade. Eu mirei na pessoa e dei um tiro nela. Tá? Não chegou a atingir por circunstâncias alheias à vontade, mas nós estamos dentro de uma situação de discriminante putativa, em que a pessoa responderia por culpa na modalidade imprópria, ou por equiparação ou assimilação. Então, a culpa imprópria, ou por equiparação ou assimilação, é quando é aquela culpa, aquela imprudência, negligência ou imperícia ligada a alguma excludente de ilicitude. Você imagina que esteja amparado por uma excludente de ilicitude, mas não está. Certo? Essa é a classificação doutrinária, nunca caiu em prova. Já caiu em prova do discriminante putativo, mas assim, especificamente a culpa imprópria não. Tá? Certo? Muito bem. Para a gente finalizar esse bloco de hoje, eu vou só apenas trabalhar aqui com o erro de tipo essencial. Tá? Então, dentro do erro de tipo, nós vamos verificar que existe o erro de tipo essencial e acidental.
Se não falar nada, se falar em erro de tipo, pode ter certeza que é o essencial, tá? O erro de tipo essencial que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês, tá? É aquele previsto no artigo 20, caput. Do CP. Tá? Vamos ler. Isso caiu demais em prova, viu, pessoal? Peça profissional, caiu diversas vezes. Ele fala assim, olha só os elementos que ele fala. O erro, sobre o elemento constitutivo, erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Pessoal, para a gente entender o erro de tipo essencial, a gente entender o que é um erro. Erro é uma falsa percepção da realidade. Então, o erro é quando você acha que é uma coisa, na verdade é outra. Claro que o erro tem que ser comprovado. Como é que você comprova um erro? Testemunhas, as circunstâncias, né, do processo vão determinar se ele agiu com erro ou não. Então, quando você acha que é uma coisa, na verdade é outra. Isso é erro. Elemento constitutivo do tipo penal. O tipo, né, que é um elemento constitutivo do tipo legal? Pessoal, todo mundo chega, quando faz essa pergunta, pensa, é o verbo. Não, o verbo é o elemento objetivo. O que é o elemento constitutivo? É aquilo que caracteriza o tipo penal. É aquilo que, se você retirar, é como se você tirasse o coração do tipo penal, ele morre. Ou ele morre, torna-se atípico, ou ele se transforma em outro tipo penal. É algo essencial. É a chamada elementar do tipo penal. Exemplos. Vocês pegam o furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Qual que é elementar do tipo? Subtrair? Não, subtrair, vem cá. Subtrair é você pegar de um lado e levar para o outro. Eu estou subtraindo aqui, ó. O elementar do tipo penal é o quê? Alheio. Esse código é meu. Se eu subtrair lá para outra sala, eu não estou cometendo crime nenhum. Não é furto. Vai caracterizar o furto se eu pegar o código alheio de outra pessoa. Então, o que caracteriza o crime de furto é justamente elementar, é alheio, a palavrinha alheio. E nisso você vai encontrar, por exemplo, homicídio, matar alguém. Qual que é elementar do crime de homicídio? Será alguém, pessoa. Se eu mato uma formiga, não é um homicídio. Então não é o verbo matar, é aqui a pessoa, alguém. Se você pega lá, peculato, a elementar do crime de peculato é ser funcionário apropriando de vantagem devida. Se você tira o termo funcionário, morreu aquele tipo, transforma-se em apropriação indébita. Então, pessoal, esses são chamados elementares, ou elemento constitutivo do tipo penal. Então, esse erro tem que recair sobre essa elementar. Vou dar um exemplo que caiu em prova. Falou que o sujeito estava numa boate, onde essa boate admitia apenas pessoas maiores de 18 anos de idade. O sujeito saiu, claro que você pressupõe que todo mundo que esteja ali dentro tenha 18 anos ou mais. E aí, simplesmente, ele envolveu com uma menina, se relacionou sexualmente com ela, saiu da boate com ela, se relacionou sexualmente, e descobriu que a menina tinha 13 anos de idade. E ali, aí um promotor, o Ministério Público foi e denunciou por estupro de vulnerável, porque ela era menor de 14. Bom, pessoal, não adianta o instrumento falar assim, ele não sabia que era menor de 14. Espera aí, você tem que comprovar esse erro. Como é que eu comprovo esse erro? Na prova falava que a boate era para lugares, para pessoas com maior de 18 anos de idade. Na prova falava que ela tinha vestimentas de adulto. Na prova falava que ela se identificava como uma pessoa maior de 18 anos de idade. Tudo isso contribuiu para o erro. Outra, lá falava que ela tinha aparência de ser maior de 18 anos. Então, o que acontece, pessoal? Tudo isso você justifica o erro sobre elementar. Mas qual que é elementar do crime de estupro de vulnerável? É o quê? É a vulnerabilidade. A elementar é justamente ser, no caso aqui, menor de 14 anos.
Então, você vai demonstrar que houve um erro sobre esse conhecimento da minoridade. Você, uma vez conseguindo demonstrar isso na prova, você teria que demonstrar o quê? Que então, houve um erro de tipo essencial, e ele fala que o erro de tipo essencial exclui-se o dolo. Então, ele vai responder por estupro de vulnerável doloso? Não. Só que ele fala que admite-se a forma culposa. Só que para eu pensar em forma culposa, eu tenho que saber, o tipo penal prevê a forma culposa? Lembra que eu falei sobre isso no artigo 18 do parágrafo único? Prevê a forma culposa? Não existe estupro de vulnerável culposo. Então, se eu já excluo o dolo e não existe a forma culposa, o fato é atípico. Então, eu tenho que pedir absolução pelo fato atípico. Tá? Então, da mesma forma, você, de repente, pegou lá um código de outra pessoa, de um aluno, peguei o código de um aluno, que é igual ao meu. Vou demonstrar que houve um erro sobre elementar, sobre o alheio, achei que fosse meu. Exclui o dolo? Sim. Existe a forma culposa? Não. Fato atípico. Tá? Agora, e se existe a forma culposa? Bom, aí se existe a forma culposa, pessoal, você tem que verificar se esse erro ele era evitável ou inevitável. Se você demonstrar que o erro ele era evitável ou inevitável, é inevitável, não é excusável, inevitável, inexcusável. Se você demonstrar que o erro ele era evitável, que tinha como evitar o resultado, então vamos pegar um crime, por exemplo, de homicídio, que existe a forma culposa. De repente, vamos colocar um exemplo, você vai num lugar, você fala assim, olha, eu vou num determinado lugar para pescar, e pescar com arpão. Beleza. Primeira coisa, o lugar é permitido pescar com arpão? Sim, é permitido. É proibido nadar naquele lugar. Ninguém pode nadar naquele lugar porque é perigoso, você pode acertar a pessoa. Beleza. Beleza, está permitido, tudo correto? Beleza. Então eu vou lá e começo a jogar o arpão e tal, pegar peixe em um determinado lugar. De repente eu acerto uma pessoa. Bom, ao invés de matar o peixe, eu matei a pessoa. Será que eu vou responder por homicídio doloso? Ou homicídio culposo? Vamos ver? Primeiro, houve um erro sobre elementar do tipo penal de homicídio. Qual que é o elementar, o elemento constitutivo do tipo penal de homicídio? Ser alheio, ser pessoa. Eu achei que eu estivesse matando um peixe e matei uma pessoa. Houve um erro sobre elementar? Sim. Beleza, está comprovado que houve o tipo essencial. Exclui dolo? Sim. Então, homicídio doloso está fora. Existe a forma culposa do homicídio? Existe a forma culposa do homicídio. Está lá, artigo 121, parágrafo 3º. Existe a forma culposa. E aí? Aí eu tenho que analisar se esse erro ele era evitável ou inevitável. Nessas circunstâncias que eu narrei, esse erro era evitável ou inevitável? Esse erro era inevitável, não tinha como evitar. Qualquer pessoa incorreria nesse tipo de situação. Olha, estamos num lugar onde é permitido apenas pescar, não é permitido nadar. Como é que você vai saber que tinha uma pessoa nadando? Então, nessa situação, exclui a forma culposa? Sim. Então, quando o erro ele é inevitável ou excusável, além de excluir o dolo, exclui também a culpa. Fato atípico. Agora, vamos puxar mais ou menos, vamos só mudar algumas coisinhas nesse exemplo. De repente você vai numa praia, está cheio de banhistas, e você vai pescar com arpão. O que acontece? Claro, cuidar para não recair num dolo eventual, né? Mas de repente você fala assim, não, mas eu estava aqui na praia, um lugar que, a meu ver, era mais deserto e tal. Tá bom. Tudo bem, você comprovou que houve um erro sobre elementar. Você comprovou que você não queria matar alguém, você queria matar um peixe. Muito bem, exclui o dolo, beleza. Só que existe a forma culposa? Existe. Agora vamos analisar se você agiu com culpa. Peraí, você agiu com prudência. Como é que você sai jogando arpão numa praia onde tem pessoas nadando? Por mais que você justifique que aquele lugar era mais deserto, mas podia ter gente nadando, como tinha. Você vai matando uma pessoa. Então, esse erro, ele era o quê? Evitável. Tinha como você evitar esse erro. É inexcusável, ele é indesculpável. Você vai responder a título de culpa? Sim. Responde por culpa. Então vai responder por homicídio culposo? Sim. Esse é o erro de tipo
essencial, evitável ou inexcusável. Tá? Então, isso é importante, se cair em prova, tá? Muito bem. Então, pessoal, esse primeiro bloco, nós trabalhamos aqui especificamente com a conduta omissiva, conduta omissiva, dolo, culpa, erro de tipo essencial, extremamente importante, cai muito em prova, tá? Agora, nós vamos avançando, e no próximo bloco eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com uma peça profissional, vou trabalhar com a resposta da acusação, depois a gente vai voltando aqui na nossa fórmula da teoria do crime, tá bom? Então, muito obrigado.